tá? Porque senão fica muito grande. Bom, vou começar então, né? Boa tarde, meu nome é Juliana. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre as bases histológicas do sistema respiratório. Esse que é um sistema primordial para o nosso organismo, sistema que faz as trocas gasosas, e todo o sistema está localizado na porção torácica, no pescoço e na região da face. Tá? São 4 eventos principais relacionados à troca de gases: a ventilação, que é o movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões. Tem o evento 2, que é a respiração externa, que é a troca do oxigênio inspirado pelo gás carbônico no sangue. Esses 2 passos, eles são realizados pelo sistema respiratório. Depois nós temos o transporte de gases, que é a condução do oxigênio para as células e a condução do CO2 das células para os pulmões. Isso é feito pelo sistema circulatório. E ainda existe a respiração interna, que é a troca de gás carbônico por oxigênio nas imediações das células, de todas as células do organismo. Então, o nosso foco nessa aula são os 2 primeiros eventos, que são de responsabilidade do sistema respiratório. O sistema respiratório ele é dividido de uma forma funcional numa porção condutora, que é essa porção aqui destacada em azul na imagem, e uma porção respiratória final, que está aqui destacada em amarelo, nessa imagem aqui na direita. Tá? A porção condutora é a porção inicial, que conduz, que aquece, umidifica e filtra o ar inspirado. Ela é composta por várias estruturas: a cavidade nasal, nasofaringe, laringe, traqueia, bronquíolos primários, secundários, terciários, os bronquíolos propriamente ditos e os bronquíolos terminais. Enquanto a porção respiratória ela é a parte final e é responsável pelas trocas gasosas em si. Então, ela é formada pelo bronquíolo respiratório, os ductos, os sacos alveolares e os alvéolos, tá? Nós vamos passar por todas essas estruturas para falar da histologia delas, uma a uma. Então, eu começo falando do epitélio respiratório, que é o epitélio que forma a maior parte da porção condutora. Esse epitélio ele é pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Tá? Ele é formado por 6 células e ele é pseudoestratificado por quê? Porque existem células altas, células cilíndricas, que atingem o lumen do tecido, mas existem outras células, como essa daqui, que são células menores, mais redondas, globulares, que não atingem o lumen do tecido. No entanto, todas as células estão apoiadas na lâmina basal desse epitélio, portanto, um epitélio pseudoestratificado. E existem cílios também em boa parte das células desse epitélio. Aqui a gente sempre vê no lumen a presença de bastante muco, contendo glicoproteínas, glicosaminoglicanos e outros produtos de secreção. Então, das 6 células que compõem o epitélio respiratório, primeiro nós temos as células cilíndricas ciliadas, que são essas células grandes, aqui compridas, que atingem o lumen. Cada célula ela apresenta em torno de 300 cílios na sua membrana apical. E esses cílios eles não têm um movimento aleatório, eles fazem um movimento unidirecional, de forma a levar o muco com partículas aprisionadas, possíveis patógenos que entram no sistema, para fora do sistema respiratório ou para a região da orofaringe para ser deglutido. Tá? Nós temos também as células caliciformes, que estão muito presentes nesse epitélio. Essas células são células exócrinas, que secretam uma secreção, um muco que contém mucinas, tá? Essas células, elas apresentam um núcleo muito na região basal, e na região apical, que é chamada de teca, essas células ficam completas de grânulos e vesículas de secreção desse muco. Tá? Então, são as principais produtoras do muco nessa região. Juntas, as células caliciformes e as células ciliadas formam 90% desse epitélio. A gente ainda tem essas células basais que não atingem o lumen, são células menores, mais globulares, e elas funcionam como células tronco nesse epitélio, podendo repopular
em caso de necessidade. Nós temos também as células em escova do tipo 1, que são essas aqui, são células que apresentam microvírus na sua superfície apical. A função delas ainda é um pouco desconhecida, não é muito exata, mas essas células, acredita-se que elas têm algum papel sensorial, já que elas recebem terminações nervosas, né? Existem ainda as células escova do tipo 2, que acredita-se também que são células em diferenciação, células basais em diferenciação. Sua função tampouco é muito conhecida. Inclusive, alguns pesquisadores discutem que essas células em escova, na verdade, sejam células caliciformes que excretaram, né, muitos dos seus produtos. Então, ainda é uma discussão na literatura. Por fim, existem as células de pequenos grânulos, que são essas aqui, são células do sistema neuroendócrino difuso, que produzem diferentes polipeptídeos, entre eles a dopamina e a serotonina. Então, aqui nós temos uma microscopia de varredura, mostrando inúmeras células ciliadas, aqui e aqui marcado em C, as células caliciformes nesse epitélio. Nessa foto aqui de baixo, nós temos aqui com essa seta mostrando as células em escova, né? São as células que têm microvílulos ao invés de cílios, e dá para ver bem a diferença entre os cílios e os microvílulos. Aqui nesse corte longitudinal, a gente tem uma microscopia de transmissão, em que a gente mostra essas células ciliadas, os cílios delas, aqui na região luminal. E eu queria destacar aqui são o complexo de junções, de inúmeras junções que existem entre essas células todas desse epitélio, uma vez que é um epitélio. Então, essas células são bastante unidas, de forma que existe muito pouco ou quase nada de líquido extracelular entre elas, tá? Aqui nós temos uma microscopia ótima, uma marcação de HE do tecido conjuntivo, mostrando uma célula ciliada, aqui, apresentando aqui, e células caliciformes, como essa aqui. Então, como eu falei, as células caliciformes, elas normalmente apresentam um núcleo mais basal e a região apical preenchida por esses vacúolos, essas bolsas, vesículos de secreção que são bastante eletrodensas. Se a gente fizer um corte transversal nesse tecido, é muito possível que a gente veja células que aparentemente não têm núcleo. E isso se dá justamente pelo posicionamento diferencial dos núcleos e, eventualmente, de células pequenas, como as células basais, e, de repente, o corte não vai atingir uma região do núcleo, né? Mas todas elas apresentam núcleo, todas elas estão apoiadas na lâmina basal. Aqui, mais uma vez, uma microscopia eletrônica mostrando as células caliciformes em meio a um mar de células ciliadas. Bom, então vamos falar das estruturas da porção condutora, né? Vamos começar pela cavidade nasal, que é formada pelas fossas nasais e pelos seios paranasais, tá? A cavidade nasal, então, ela tem um vestíbulo, uma área respiratória e uma área olfatória. O vestíbulo é uma pele delgada que está bem assim na porção anterior externa do nariz. Ele tem inúmeras glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas também. Depois, a gente chega na área da cavidade respiratória, na área respiratória, que é revestida já por uma mucosa respiratória, aquele epitélio que eu acabei de mencionar, o epitélio pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes, e apresenta um tecido conjuntivo frouxo contendo glândulas serosas e glândulas mucosas, né, chamadas de glândulas seromucosas, formando uma lâmina própria desse tecido. Além disso, nós podemos encontrar a presença de tecidos linfóides associados à mucosa, que são muito importantes, né, nessa região, uma vez que a gente inspira o ar com inúmeros poluentes, possíveis patógenos também. E aqui mais para cima, nessa região da cavidade nasal, a gente encontra a área olfatória, o bulbo olfatório está logo aqui em cima, de rosa. E essa mucosa olfatória, ela é um epitélio pseudoestratificado, mas que apresenta neurônios, né? Neurônios sensitivos olfatórios que são capazes de perceber odorantes, né?
A área olfatória também tem uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Nessa imagem aqui na direita, a gente pode ver aqui no meio o septo nasal, que é formado por uma cartilagem hialina. É a principal cartilagem, a mais comum, né, encontrada no nosso organismo. É uma cartilagem bastante maleável e translúcida. E aqui a gente tem a cavidade nasal e os seios paranasais também constituindo essa cavidade nasal. Além disso, esse tecido ele é altamente irrigado, então muitas veias capilares fazem parte, e existem algumas veias que formam uma espécie de tecido erétil, né, de forma que elas podem se inflar de sangue e fechar um pouco o tecido, reduzindo o fluxo de ar. Isso é importante porque mantém a umidade dessa região. Então, acontece de forma alternada entre os dois lados das duas narinas, tá? Falando um pouquinho dos seios paranasais, eles estão apoiados em 3 ossos, né? Que são os ossos etimoidais, o osso maxilar e o osso esfenoidal, né? Então, eles estão, essa região aqui apoiada entre esses ossos, e é um epitélio respiratório clássico, com lâmina própria delgada, apoiado no periósteo, né? Aqui é uma periósteo desse tecido ósseo aqui na face. Essa figura mostra o fluxo mucociliar, como eu falei, os cílios batem em uma direção de forma a levar esse muco contendo todos os poluentes, partículas que porventura entram na respiração. E a gente tem a presença na cavidade nasal, não só nos seios paranasais, como também nas fossas nasais, de IgA, que é secretado por células imunes que estão ali presentes naqueles tecidos linfóides associados, né? E esse IgA é importante para uma eventual imunidade que seja necessário ali nessa cavidade. Bom, falando um pouquinho agora da mucosa olfatória, que está nessa região aqui superior da cavidade. Essa mucosa, ela também é um epitélio pseudoestratificado, mas ela é um pouco mais alta, assim, um epitélio que é mais espesso do que o epitélio respiratório típico, né? São 3 células principais que compõem essa mucosa: a célula de sustentação, que é ciliada, tá? Ela é cilíndrica, ciliada. Células basais também, que aqui funcionam como células-tronco para reposição do epitélio. E aqui a gente tem as células neuronais, que são neurônios bipolares sensitivos, né? São as células olfatórias, está aqui em amarelo nessa figura. E de uma forma muito importante, a gente tem as glândulas de Baumann, nessa região da mucosa olfatória. Essas glândulas secretam um muco aqui nessa região, que lubrifica a região, e nesse muco contém proteínas ligadoras de odorantes, né? Proteínas de ligação odorantes que são importantes para a percepção dos sinais odoríferos, tá? Então, aqui mais uma vez um esquema mostrando células de sustentação, mostrando esses neurônios olfatórios. E aqui eu queria chamar a atenção, é que nesses neurônios olfatórios a gente tem um botão olfatório, que é uma extremidade dilatada aqui na presença do dendrito, de onde partem em torno de 12 a 15 cílios. E esses cílios aqui, eles são imóveis, né? São cílios de percepção, né? Que fazem a percepção das substâncias odoríferas, tá? E por outro lado, os axônios dessas células, eles saem, eles se unem em torno de glomérulos olfatórios, e a mensagem é enviada ao bulbo olfatório e depois pelas células mitrais até o córtex olfatório. Aqui na direita nós temos essa imagem de HE, e a seta está mostrando aqui para a gente uma glândula de Bowman presente na submucosa desse epitélio. E como é a percepção do sinal, né, do odorante? Então, essa aqui é a membrana de um dendrito, de uma célula olfatória, e aquela molécula, aquela proteína ligante de odorantes, que é a proteína OBP, secretada pelas células da glândula de Bowman, ela, ao encontrar um odorante, ela sinaliza para uma proteína G transmembrana,
E essa sinalização leva à produção de AMP cíclico. O AMP cíclico promove a abertura dos canais de sódio e o influxo de sódio para dentro desses neurônios. Isso promove uma despolarização da membrana do dendrito, do neurônio, e a condução do impulso nervoso primeiro para o bulbo olfatório e depois, através de células neuronais mitrais, para o córtex olfatório. Né? A gente tem em torno de 1.000 glomérulos olfatórios, mas o nosso córtex é capaz de perceber em torno de 10.000 aromas diferentes. Bom, passando então para a faringe, a segunda estrutura, né, que a gente tem após a cavidade nasal, a faringe ela é uma região de encontro entre o sistema respiratório e o sistema digestório. A gente pode dividir em 3 subcamadas, né? Aqui em laranja, a nasofaringe, em rosa, a orofaringe, que vem da cavidade bucal, e aqui em azul, mais já na parte posterior, a laringofaringe. Essas três regiões, sub-regiões, apresentam musculatura esquelética, e a nasofaringe apresenta uma mucosa respiratória, aquela mucosa de epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, típica, enquanto a orofaringe e a laringofaringe apresentam uma mucosa de epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Então, são aquelas células mais achatadas. Chegamos, então, na laringe, que é o órgão da fonação e do controle de entrada de alimentos no sistema respiratório. Na verdade, é o órgão que impede a entrada de alimentos no sistema respiratório, né? Nós temos 4 túnicas na laringe, a mucosa formada por um epitélio respiratório, mais uma vez, com lâmina própria, rica em glândulas seromucosas. A exceção fica pela região anterior da epiglote, que não apresenta glândulas, e as pregas vocais, que estão aqui, que são compostas por um epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado. As pregas vocais apresentam uma lâmina própria, um espaço superficial de tecido conjuntivo frouxo e um ligamento vocal, formando uma camada fibrosa de fibras elásticas, uma camada bem espessa aqui nessas cordas vocais. Ainda existem as falsas cordas vocais, que são as pregas vestibulares aqui na laringe. A musculatura da laringe ela é estriada, esquelética, apresenta peças de cartilagem hialina. Essa aqui é uma cartilagem hialina, é a cartilagem tireoidea e a cartilagem cricoidea, são cartilagens hialinas, e uma cartilagem elástica, por exemplo, aqui na epiglote. Tá? A adventícia do tecido, a camada mais externa, é um tecido conjuntivo frouxo. Então, aqui para mostrar um pouco os detalhes das cordas vocais, esse epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, aqui presente, formando um espaço no tecido conjuntivo, que é chamado de espaço de Reinke. E aqui o ligamento vocal, que são fibras elásticas e fibras colágenas que formam essa estrutura, e aqui o músculo vocal presente também nas cordas vocais. Chegamos, então, na traqueia. A traqueia é um tubo de 12 centímetros aproximadamente de comprimento, com 4 centímetros de diâmetro. É um tubo condutor que apresenta mucosa, submucosa e uma adventícia. Tá? A característica mais marcante da traqueia é a presença da cartilagem hialina em formato de fechadura, fazendo um C nessa região da submucosa. O epitélio é o epitélio respiratório, pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes. Há a presença de muco aqui no lúmen desse epitélio. E aí a submucosa apresenta essa espessa camada de cartilagem hialina, que formam os anéis em toda a estrutura da traqueia. A adventícia é formada por um tecido conjuntivo frouxo, que acaba se confundindo, né? se mistura com a adventícia da tireoide, do esôfago também. Então, a parte frontal da traqueia, né? Ela é fechada
pela cartilagem hialina, formando esse C, e a parte posterior é que é aberta. E nessa parte posterior existem músculos lisos que fazem o fechamento dessa estrutura. Aqui nós temos inúmeras glândulas seromucosas na lâmina própria e também na submucosa dessa traqueia. É um tecido altamente vascularizado, como vocês podem ver aqui, vários anéis, vários vasos sanguíneos. Aqui a gente tem o anel da cartilagem hialina, bem espesso. Aqui do lado esquerdo, isso tudo aqui é a cartilagem hialina. E aqui o epitélio e as glândulas presentes na região da submucosa. Então, são em torno de 15 a 20 anéis de cartilagem hialina, unidos posteriormente por um tecido conjuntivo denso, não modelado, e feixes de músculo liso, que é chamado de músculo traqueal, que une aqui, essa aqui é a parte posterior da traqueia. Então, aqui mais uma vez, uma microscopia mostrando o epitélio pseudoestratificado, núcleos de células em várias alturas, características desse epitélio, a lâmina basal, a lâmina própria, a submucosa, presença de vasos, podem existir aqui também células adiposas no tecido conjuntivo e essa camada espessa aqui, que é a camada da cartilagem hialina. Desse lado de cá a gente vê também a cartilagem hialina e aqui é a face externa do pericôndrio, que cobre essa cartilagem, e a adventícia que já se une com a adventícia do esôfago, por exemplo. Bom, seguindo o ar inalado, após a traqueia, ele chega na árvore bronquial, né? A traqueia é esse grande tubo aqui central e ela acaba justamente na bifurcação dos brônquios, o brônquio primário direito, o brônquio primário esquerdo, tá? Cada brônquio entra em um dos pulmões, na região do hilo. Então, esses brônquios primários, eles são brônquios extrapulmonares ainda. E esses brônquios primários se dividem em 5 brônquios lombares, 3 no pulmão direito e 2 no pulmão esquerdo. O pulmão direito apresenta 3 lobos, o pulmão esquerdo apresenta 2 lobos, por causa do coração, né? A posição do coração. E aí, então, esses brônquios lobares, eles se dividem em brônquios segmentários ou brônquios terciários, que se ramificam cada vez mais nos bronquíolos propriamente ditos, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios e, por fim, nos ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos, formando o parênquima pulmonar. Aqui eu destaquei em vermelho essas estruturas que já são da parte respiratória, né, da porção respiratória de troca de ar do sistema. E uma coisa importante que acontece é a simplificação do tecido epitelial durante essas ramificações. Então, um tecido que começa estratificado, cilíndrico, ele vai passando por um tecido simples, depois por células com formato cúbico e, por fim, células com formato achatado, já são células pavimentosas. Então, os brônquios primários, eles apresentam uma estrutura muito semelhante à traqueia, inclusive com a cartilagem hialina no formato de fechadura, mas eles são menores de diâmetro, né? A traqueia tem 4 centímetros aproximadamente de diâmetro, os brônquios primários apresentam 2 centímetros. Eles se ramificam em brônquios secundários, né, que apresentam 4 camadas principais, a mucosa, com epitélio respiratório, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, mais uma vez aqui o epitélio da mucosa, uma túnica muscular com músculos lisos, são chamados de músculos de Heisenstein, são descontínuos esses músculos, né? Então a gente vê aqui alguns feixes, músculo liso, e na submucosa a gente tem a cartilagem hialina, diferente da traqueia e dos brônquios primários, ela está irregular, ela não é contínua, né? Então aqui a gente tem placas de cartilagem hialina nessa submucosa, mas não forma mais aquela estrutura em ferradura que a gente viu anteriormente.
A adventícia desse tecido é um tecido conjuntivo frouxo. E aqui, para lembrar, a partir dos brônquios secundários, a gente já está dentro do pulmão, né? Os brônquios primários perfuram o pulmão na região do hilo, e os brônquios secundários, terciários, e daí para frente, a gente já está falando de brônquios intrapulmonares. Aqui, mais uma vez, é uma microscopia dos brônquios. A gente tem aqui a mucosa, né? Com epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. A gente tem a submucosa, as peças de cartilagem e hialina soltas e irregulares, contornando, e, por fim, a adventícia de um tecido conjuntivo frouxo. Aqui, mais uma vez, um corte longitudinal, né? Mostrando esse epitélio, a submucosa, a cartilagem hialina presente nesses brônquios. Chegamos, então, nos bronquíolos propriamente ditos, e a partir desse momento a gente já não tem mais glândulas presentes nesses bronquíolos, né? E nem cartilagem, nem estrutura cartilaginosa, né? Os bronquíolos, eles apresentam uma mucosa já um pouco diferente, bem mais estreita, é um epitélio simples, cilíndrico, as células ainda têm formato cilíndrico, mas é um epitélio simples, e já apresentam células de clara, que a gente vai detalhar já já. E a lâmina própria desse tecido, ela já é bem delgada, mais delgada do que as anteriores, e apresenta também esse contorno, esses músculos lisos em volta, músculos de Reis-Sensai. Tá? A adventícia é um tecido conjuntivo bem frouxo também nesse tecido, aqui nos bronquíolos terminais. Então, aqui mais uma vez, a gente tem um lúmen de um bronquíolo, aqui o epitélio, que é simples, mas ainda é cilíndrico, músculos lisos, adventícia. Aqui mais uma vez, a imagem do lúmen do bronquíolo, o epitélio, né? E as camadas submucosa e adventícia. E como é que é esse epitélio bronquiolar? Ele é um epitélio que tem 3 células, basicamente. É uma célula cilíndrica, ciliada, né? Ela apresenta esses cílios, e células basais, que funcionam como células-tronco também aqui, e apresentam essas células da clara, células de clara, né? Que apresentam esse formato abaulado e atingem o lúmen do tecido. Essas células são células, aqui tem uma microscopia bem bonita de uma célula de clara, mostrando suas vesículas bem eletrondensas aqui na região apical. Essas células são produtoras do surfactante bronquiolar e elas constituem até 80% dessa população. São chamadas células de clara porque numa coloração com HE elas aparecem com um aspecto assim um pouco mais claro, esbranquiçado, as suas vesículas aparecem meio esbranquiçadas nesse tipo de corte, histologia. Os bronquíolos respiratórios, aqui a gente já está numa transição da porção condutora para a porção respiratória do sistema. Já podem ocorrer trocas gasosas nessa região. Então, esses bronquíolos respiratórios apresentam uma mucosa de epitélio simples, cúbico. Então, aquelas células cilíndricas, elas já passam a ser cúbicas, já mudam um pouco o formato, mas ainda apresentam cílios, células de clara também, uma lâmina própria bem delgada, bem fininha, cada vez mais fina, com as ramificações dos bronquíolos. A camada muscular lisa de Reis-Sensai também é observada, e a adventícia do tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem um bronquíolo respiratório se abrindo para um ducto alveolar. Então, aqui a gente vê claramente um bronquíolo terminal, né, mudando, se abrindo para um bronquíolo respiratório, seguindo esse caminho aqui, e o ducto alveolar levando a um saco alveolar. Então, a gente vê a mudança do epitélio desse bronquíolo terminal para o bronquíolo respiratório, tá? A mudança de um epitélio cilíndrico para um epitélio cúbico, ampliando essa região aqui do bronquíolo terminal
a gente vê bem claramente esse epitélio, como ele é simples, só tem uma camada de células apoiada na lâmina basal, e a gente pode observar até algumas células de clara presentes nesse epitélio. Feixes de músculo liso também são observáveis aqui nessa imagem de histologia. Os bronquíolos respiratórios, então, eles são bronquíolos que apresentam um epitélio cúbico. Nessa imagem aqui da direita, a gente consegue ver muito claramente a mudança do formato das células. Aqui é um bronquíolo terminal, de células cilíndricas maiores, são células que têm altura maior do que a largura, por isso são cilíndricas e colunares, passando para um bronquíolo respiratório com células cúbicas, que apresentam um formato mais quadrado, né? Então, são células com largura e altura mais ou menos equivalentes, né? E um núcleo arredondado. E isso levando, né, sendo conduzido para os ductos alveolares. Aqui na esquerda a gente tem um bronquíolo terminal, né, passando para um bronquíolo respiratório, saindo num ducto alveolar e vários alvéolos aqui nessas regiões, nessa microscopia de varredura. Então, chegamos nos ductos alveolares. Esses ductos, os bronquíolos respiratórios se abrem nesses ductos alveolares, e eu quero destacar aqui nessa imagem a presença dessas bolotas, né, que são coxins de células musculares lisas na abertura dos alvéolos, né, uma estrutura bem interessante que sempre aparece na abertura dos alvéolos pulmonares, tá? Então, essa estrutura, essa é o parênquima pulmonar, né, que apresenta esse aspecto esponjoso. Então, aqui a gente tem um bronquíolo terminal, se abrindo em um bronquíolo respiratório, e esse bronquíolo respiratório levando a um ducto alveolar e aos sacos alveolares, né? A gente pode ver algumas estruturas, alguns capilares sanguíneos aqui também, que estão sempre presentes e são importantes, né? Fundamentais para as trocas gasosas. Aqui do lado direito, a gente tem um tecido linfóide associado à mucosa, o B aqui é de brônquio, né? Associado aos brônquios, mas é a mesma coisa que o malte, que estão sempre presentes nessas regiões também, em todo o sistema respiratório, na verdade. Então, cada duto alveolar, ele se abre em um espaço comum, com vários sacos alveolares, isso é chamado de átrio, e cada alvéolo ele é uma cavidade revestida por um epitélio alveolar, e eles são separados por um septo interalveolar. Tá? Existem poros nesses alvéolos que comunicam alvéolos adjacentes, e isso é fundamental para a dispersão, para saída lateral, circulação lateral de ar, uma vez que se você tiver um alvéolo congestionado, colabado, o ar pode passar para os alvéolos laterais. É fundamental para o funcionamento do órgão, né, do tecido. E a gente pode ver também inúmeras fibras elásticas, que são componentes muito importantes e muito presentes no parênquima pulmonar. Vamos falar um pouquinho desse epitélio alveolar, que é um epitélio um pouco diferente. Ele é constituído, basicamente, constitui em grande proporção desse epitélio, são as células alveolares do tipo 1, ou pneumócitos do tipo 1, são essas células amarelas aqui, são células bem delgadas, bem achatadas, eventualmente até o núcleo parece que está em alto relevo, mas é porque são células com citoplasma muito achatado, que formam as paredes principais desses alvéolos, né? Nós temos também os pneumócitos do tipo 2, estão representados aqui de verde, nessa figura, que já são células maiores, mais arredondadas, normalmente encontradas nesses interceptos alveolares, e essas células são células secretoras, têm um papel importante na secreção do surfactante alveolar. Nós vemos também muitos capilares nessas regiões de interseção e macrófagos também, que podem estar migrando, podem estar nessas regiões de interseção ou migrando para dentro dos poros alveolares.
Esses macrófagos residentes, eles são chamados de células da poeira, né? Macrófagos alveolares residentes do parênquima pulmonar. E a gente vê uma grande quantidade de fibras reticulares e fibras elásticas também nesse tecido, tá? E claro que a gente vê também a célula endotelial, né? Essas células que fazem a parede, formam a parede dos vasos endoteliais e que são muito importantes, fazem um contato íntimo com os pneumócitos do tipo 1. Então, para a troca gasosa, é necessário esse contato entre a célula endotelial, que faz a parede do vaso, e a célula e o pneumócito do tipo 1. Olhando aqui para o esquema, a gente tem esse pneumócito, essa célula amarela aqui, com citoplasma bem espalhado, bem delgado, e aqui é a célula endotelial, né? Então, elas fazem um contato aqui muito próximo, de forma que as hemácias que passam nesse capilar, elas consigam se aproximar bastante desse rumen. A espessura desse contato, ela normalmente é menor do que 1 micrômetro. Então, é um contato bem próximo, inclusive as lâminas basais são fundidas, né, para facilitar ainda mais a troca gasosa. As lâminas basais do endotélio e dos pneumócitos do tipo 1 são fundidas aqui. E eles formam uma barreira hematoaérea, que é super importante para evitar a entrada de gases nos capilares e a entrada de líquido dos capilares para os alvéolos pulmonares, né? Então, essas células pneumócitos do tipo 1 fazem muitas junções de oclusão umas com as outras, fazem essa aproximação, mas não ocorre troca, não ocorre extravasamento de líquido e de gases de um lugar para o outro sem ser numa situação patológica, né? Uma situação fisiológica. Então, vamos falar um pouquinho das células, dos alvéolos e dos sacos alveolares. A gente tem os pneumócitos do tipo 1. Como eu falei, são essas células bem delgadas. Eles constituem 95% da superfície alveolar e formam inúmeras junções de oclusão com as células adjacentes para evitar essa troca de fluido extracelular. Então, são essas células aqui. E a gente também tem os pneumócitos do tipo 2, que estão aqui mais localizados nesses septos, e por isso são também chamadas de células septais. São células maiores, né, mais redondas, e que secretam, né, surfactantes para manter a umidificação, diminuir a tensão superficial e manter a patência do tecido, né? Então, normalmente, esses pneumócitos, eles estão nessas regiões interseptais, fazem contato com pneumócitos do tipo 1 também, e existem alguns estudos que mostram que esses pneumócitos do tipo 2, eles também podem funcionar como células-tronco, né? Se diferenciando, inclusive, em células do tipo 1 para recompor o parênquima se necessário. Então, aqui, mais uma vez, uma microscopia de transmissão de um pneumócito do tipo 2, mostrando esses grânulos com a sua secreção. E esse surfactante, ele é composto principalmente por lipídios, né? O colesterol compõe boa parte desse surfactante, e por proteínas do surfactante, SPA, SPB, SPC, SPD também estão presentes, né? SPA e SPD, por exemplo, elas também podem atuar como opsoninas, né? Se encontrarem, por acaso, algum antígeno ali nessa região, elas se ligam a esse antígeno. Isso facilita o reconhecimento, a fagocitose por macrófagos, tá? E nós temos também os macrófagos alveolares, ou células da poeira, que apresentam esse perfil típico de macrófago, né? Células de origem mieloide. Mas essas células da poeira, né, alguns desses macrófagos são residentes do pulmão, né, estão ali em contato. Eles migram por entre essas regiões e capturam resíduos e antígenos que possam chegar nos alvéolos, e eles também têm um papel importante na captura de surfactante para reciclagem, uma vez que eles estão constantemente sendo feitos pelos pneumócitos do tipo 2, que também
capturam e refazem esse surfactante. Aqui nessa imagem aqui embaixo, a gente tem a membrana de um pneumócito tipo 1 de um lado e de um pneumócito tipo 2 do outro lado. E esse macrófago aqui no meio. Então, aqui a gente tem uma visão geral de todas as células, mostrando os pneumócitos do tipo 2, o septo alveolar, os capilares, os pneumócitos do tipo 1, bem achatados, macrófagos, tanto no septo quanto na região alveolar, e os poros de Kohn também, dessa estrutura. Então, o parênquima pulmonar, ele é composto por um lóbulo, ele é composto por lóbulos e por ácinos, né? O estroma de brônquios e bronquíolos, ele é rico em fibras elásticas, como eu falei, na lâmina própria e nos septos interalveolares. Um lóbulo pulmonar está representado aqui, nessa seleção aqui em azul, ele é um segmento pulmonar suprido por um bronquíolo terminal que se ramifica em aproximadamente 3 bronquíolos respiratórios. Então, isso constitui um lóbulo pulmonar. O ácino pulmonar é um segmento que tem um bronquíolo respiratório que se abre em seus ductos e sacos alveolares. Portanto, um lóbulo pulmonar, vários ácinos pulmonares fazem parte de um único lóbulo pulmonar. Tá? E a circulação no pulmão, ela é muito importante, claro, pelas trocas gasosas nos pequenos capilares, dentro dos sacos alveolares, na região dos bronquíolos respiratórios, mas ela é particular, e aqui só lembrando, que o ar que vem, o sangue que vem da artéria tronco-pulmonar, né, é um sangue venoso, carregado de gás carbônico, e ele volta na veia pulmonar com sangue arterial, com sangue com oxigênio, contendo principalmente oxigênio, para o átrio esquerdo do coração, para ser bombeado para o corpo. Então, só no pulmão acontece essa troca, né, de sangue venoso arterial entre a veia e as artérias. A gente ainda tem uma pleura pulmonar que cobre esse tecido, e ela tem uma camada visceral e uma camada parietal, tem esses dois folhetos, que é um tecido conjuntivo frouxo, com mesotélio, né? Um epitélio simples, pavimentoso, que cobre toda essa cavidade. É uma serosa, né? E existem diversas patologias relacionadas ao sistema respiratório. Uma delas é a enfisema pulmonar, que está diretamente ligada à função a função respiratória, né, a função dos alvéolos, e ela acontece quando as pessoas, né, são expostas constantemente a um estímulo, a um poluente, a um estímulo, e isso faz com que esses macrófagos fiquem constantemente reconhecendo essas substâncias, esses poluentes, e secretando quimiocinas que atraem neutrófilos para essa região. E esses neutrófilos, eles produzem elastase, é uma enzima capaz de degradar a elastina, a fibra elástica, que é muito presente, muito importante para o funcionamento do sistema respiratório. Então, uma vez rompidas essas fibras elásticas, o pulmão perde aquela elasticidade que lhe é tão peculiar. E o enfisema, ele começa sem triacinar, né, dentro de uma região específica, e com a progressão da doença, isso se espalha para muitos outros alvéolos e acaba originando um enfisema paracinar. Durante o envelhecimento, um artigo de 2009, né, um trabalho de 2009, mostrou que a gente tem uma redução de macrófagos alveolares durante o envelhecimento, e ao passo que a gente tem um aumento de macrófagos derivados de monócitos também. E isso, de certa forma, atrapalha a nossa função pulmonar, né, com o tempo. Claro que existem fatores que auxiliam nessa troca, como, por exemplo, patologias, doenças virais, a poluição, e o cigarro, com certeza, atrapalha essa função pulmonar, promovendo essa mudança do perfil de macrófagos no parênquima pulmonar. Então, para fechar essa aula, vamos falar dos pontos importantes que é para a gente keep in mind. O sistema respiratório, ele tem duas porções funcionais, uma porção condutora, que aquece e filtra o ar,
e conta com células nervosas da mucosa olfatória e pregas vocais, que permitem a nossa fonação. E temos a porção respiratória, que é onde de fato acontecem as trocas gasosas. São 4 epitélios que acontecem, que existem, né, no sistema respiratório. O epitélio respiratório, que é pseudoestratificado, cilíndrico, com células ciliadas e células caliciformes, forma quase toda a porção condutora, com exceção da faringe, de algumas regiões da laringe, como a glote e as pregas vocais. O epitélio olfatório, ele contém os neurônios bipolares, né, olfatórios, e as glândulas de Bowman, que são essenciais para a identificação dos odores, das substâncias odoríferas, né? E a gente tem o epitélio bronquiolar, que é um epitélio simples, cilíndrico, passando a cúbico, com células de Clara, que são células produtoras de surfactante bronquiolar. E, por fim, o epitélio alveolar, que é basicamente um epitélio simples pavimentoso, composto em grande parte pelos pneumócitos do tipo 1, mas há presença também de pneumócitos do tipo 2 nos interceptos, e essas células são produtoras do surfactante alveolar. Predomina a cartilagem hialina na porção condutora e existem muitas fibras elásticas também no parênquima pulmonar, que são essenciais para o seu funcionamento. Além disso, inúmeros tecidos linfóides associados à mucosa estão presentes em toda a porção do sistema respiratório. É isso.